Alô, Domingão, aquele abraço, bom dia pra você. E hoje é um domingo especial, domingo de decisão. Será que vai dar repar na final do Parazão? Sei não, hein? É jogo duro na Curuzu, Paysandu e Castanhal. E é jogo duríssimo lá em Cametá, no Parque do Bacurau, Cametá e Clube do Remo. Paysandu favorito, Cametá favorito, com o Remo com toda a sua força. Aí se equilibra um pouco. Bom, a gente vai falar aqui no nosso vídeo, lateral afastado, definitivamente no Remo, não joga mais por enquanto o técnico Juan Carlos Osório. Atacante já se despediu e está chegando no Baianão. E o Paysandu mais do que nunca reforçado, ganhando aí a garotada mais forte do que nunca para o jogo de hoje contra o Castanhal na Curuzu. Vamos falar um pouquinho aqui para você no Tomazão TV, não esquece de assinar o canal, de acionar o sininho e aquele like esperto desse domingão, para a gente ser curto e grosso, porque o que importa é a bola rolando a partir das 17 horas. E eu vou começar falando do Leão Azul. O Remo que foi logo depois do almoço, treinou de manhã na Curuzu e depois do almoço pegou o Bom Jesus. Aliás, tem umas imagens muito legais feitas pelo Diogo Puget, da assessoria de comunicação, jogadores nos seus camarotes, saindo, curtindo a paisagem. Tem muito jogador que nunca tinha feito uma viagem de barco dessa forma, curtindo, né, de uma outra maneira a viagem para Cametá, mas lá na bola, no campo bola, a rapadura é doce, mas não é mole não, porque vai pegar o Cametá, o melhor time da primeira fase do campeonato, é o líder do campeonato com 14 pontos. Aliás, o Aleph Manga ele falou sobre isso. Os jogadores se unem, obviamente, há aquela conversa entre eles, e a preocupação, gramado, vai ter que jogar contra a torcida, mas o Remo também vai ter torcedor, porque tem um espaço muito grande. E toda vez que o Remo joga em Cametá, a torcida comparece em massa, mas existe essa preocupação. E ele não pode deixar passar em branco. Importante que haja união e muita atenção para fazer um grande jogo em Cametá. Fala aí, Aleph. A dificuldade que a gente vai ter lá domingo, né, o gramado, enfim, a torcida também deles lá, então a gente sempre está unido, né? Antes de começar o jogo ali, a gente sempre, quando chega no estádio, a gente tem a fazer aquela visita no gramado para conhecer o gramado e tal. Então a gente já sabe, a gente já tem essa consciência que a gente vai enfrentar uma equipe que é uma equipe difícil, mas que é uma grama que vai estar ruim para os dois lados, né? Então acredito que a gente possa fazer um grande jogo domingo, se preparar bem, que é o mais importante. A gente, querendo ou não, essas viagens assim desgastam um pouco, né? Sim, mas eu tenho certeza que a gente vai se recuperar ao máximo, né, nesse jogo que já está próximo, para que a gente possa fazer um grande jogo e sair com um resultado positivo. Atacante Aleph Manga, uma das esperanças da torcida azulina, jogador que está cada dia subindo mais de produção, integrado, incorporando, né, a camisa do Remo e se identificando com o torcedor, com o próprio Remo. E tomara que não haja muitas mudanças, que seja um lateral direito. Obviamente que deve haver a improvisação na lateral esquerda, e é justamente isso. O Juan Carlos Osório afastou definitivamente o Sávio, para mim o melhor lateral que o Remo tem, em função de divergências. Eu acho que poderiam arestas serem aparadas, até porque é um jogador importante e o Remo precisaria do Sávio. Tem o Cufré no banco, mas obviamente que ele não deve colocar como titular, a não ser que mude de ideia, né? E o time deve ser mais ou menos o mesmo que começou lá em Marabá contra o Águia, e esperar que o rendimento seja diferente, que haja disposição e inspiração, o torcedor espera, porque vale vaga para a final do Campeonato Paraense, e o Remo tentando o 49º título da história contra os 50 que tem o Paysandu, que também vai tentar o título contra o Castanhal, a gente está falando agora, para chegar ao 51º. Jogo duro na Curuzu, sem dúvida alguma. Aliás, antes de falar do Paysandu,
Só queria dizer que o Klaus ele foi cortado na hora da viagem, ele sentiu desconforto, só 23 jogadores seguiram, assim como o Paysandu tem 23 jogadores relacionados para o jogo de hoje, mas tem a volta do Jean Drosny e o Brian Wendel está relacionado e vai para o jogo se recuperando. E aí é aquela história da garotada que cada vez mais consciente e ganhando força, prestígio com o técnico Júnior Rocha. Paysandu também tem 23 selecionados, não deve ter muita mudança, muito pelo contrário, o Quintana ficou fora, né? Mas o Caio Melo está de volta, de repente pode ser titular, com o Brian também entrando no meio. Acho que o Pedro Henrique não deve perder posição, muito pelo contrário, é titular do time do Paysandu. E será que o Lucão faz a zaga com o Castro? Aí é que fica a questão do técnico Júnior Rocha. Ingressos sendo vendidos, a Curuzu, a tendência é que esteja com um público acima de 10, 12 mil espectadores, porque vale vaga para a final. E o Paysandu está levando a sério para chegar à final do Campeonato Paraense. Ontem, o que mais chamou a atenção foi a questão do anúncio da recuperação judicial feita pelo presidente Márcio Tuma. Reuniu a imprensa e falou em coletiva. Foi objetivo, claro e transparente com relação à atitude tomada para que o Paysandu possa cumprir as suas obrigações. Presidente Márcio Tuma, no Tomazão TV. Imensa nação bicolor, nossos associados, com muita responsabilidade, transparência e respeito que a gente vem neste momento comunicar que, inclusive, o prazo de 90 dias que a gente tinha dado para mostrar a nossa forma de solução desses débitos pretéritos, a gente conseguiu abreviar esse prazo e em exatos 60 dias de gestão nós conseguimos dar, nesse momento, uma satisfação para vocês de como pretendemos pagar os débitos do Paysandu. Desde que assumi a presidência em 22 de dezembro de 2025, nós trabalhamos intensamente com os setores financeiro e jurídico no intuito de buscar soluções que pudessem equacionar o pagamento dos débitos pretéritos do Paysandu em convivência, em conjunto, sem prejudicar as despesas e o custeio do clube presente e futuro. Depois de muito verificar o panorama financeiro do clube, verificar o perfil dos débitos, as possíveis soluções jurídicas, verificamos que, a exemplo de vários outros clubes brasileiros que também já optaram pela recuperação judicial, ou seja, a recuperação não é algo novo no mundo do futebol, pelo contrário. Agora é aguardar que haja o tempo, né, necessário para que o Paysandu possa organizar todo esse trabalho de recuperação judicial para que possa começar a cumprir a negociação com todos aqueles devedores, né? Os credores, no caso, que precisam ser ressarcidos. Esqueceram, aliás, o Luizinho Lopes entrou com uma ação, mais de 300 mil, esqueceram de que o Márcio Fernandes, que não recebeu um tostão, tinha acertado tudo com o Roger Aguilera, de 150 mil ficou por 100, 5 de 20 e não recebeu nenhuma. E acaba sendo prejudicado porque foi um cara que colaborou muito com o Paysandu e deveria ter sido olhado com mais carinho pela diretoria. Apenas uma posição minha, é um comentário, porque é um cara que aceitou o desafio, colaborou, embora não tenha conseguido salvar o Paysandu da Série C, mas merecia pelo menos o respeito da diretoria bicolor. A última notícia, a última informação do Remo, o Jajá ontem enfrentou a Napolina, entrou no jogo e após a partida se despediu do Goiás, dizendo o seguinte: foi muito bom estar aqui, mas vou para um novo desafio, que é defender o Remo na Série A do Campeonato Brasileiro. Portanto, tudo certo, já está chegando. Quanto aos outros, vamos aguardar o posicionamento da diretoria. Aquele domingo especial para todo mundo? Tamo juntos? Não esquece de deixar o like aí, que é importante para a gente reforçar o conteúdo e o YouTube divulgar o nosso Tomazão TV. Eu vou ficar feliz. Vamos juntos? Tchau.